quero começar falando um pouco sobre quem nós somos, como nós fomos confeccionados. Nós fomos feitos corpo, alma e espírito. Eu quero te dar um panorama geral de como a gente funciona e o que está disponível para nós, o que acontece, como Deus tem operado nesses dias. Então, eu quero compartilhar com você uma reflexão que o nosso cérebro, ele tem 3 partes. O sistema límbico, nós temos o neurocórtex e temos também a parte reptiliana. Não quero falar sobre neurociência, mas olha que interessante, Deus nos criou partes diferentes para nos relacionar com Ele de forma completa. Porque parte de nós é emoção, parte de nós é entendimento, é intelecto, parte de nós é intuição. E nos relacionamos com Deus de diversas maneiras, mas é plural assim para que seja completo. É como se fosse 3D. Você imagina algo que você fosse ter uma experiência e ela fosse uma dimensão apenas. Fosse estático, fosse uma foto. Ou algo que tivesse 2 dimensões. Mas uma experiência ela é completa quando você tem uma experiência 3D. Quando você tem uma relação 3D. Em 3 dimensões. E olha que interessante. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Colocou essa sede na nossa cognição, nosso entendimento aqui, na nossa cabeça, dentro dessa caixa, desse crânio, para nos relacionar com Deus, com a Trindade. 3 pessoas unidas em uma só. E nós podemos nos relacionar, essas 3 partes do nosso ser, de forma plena com Deus. E quando Jesus, ele veio aqui entre nós, ele não morreu para nos fazer feliz. E essa é uma experiência que nós mais buscamos. Eu acredito, pela minha observação, que o que eu presencio é que eu vejo os seres humanos sendo movidos por diversas motivações para ter uma só experiência, ser feliz. Mas Jesus não morreu para nos fazer feliz. Ele ressuscitou para nos tornar completos. A palavra que ele mais usava é: vai, a tua fé te sozo. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. No original, sozo. A Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego. E a palavra no grego utilizada era sozo, que significa tornar completo. E algumas vezes a nossa versão em português traduz essa palavra para salvação ou para cura. Então, vai que a tua fé te salvou, vai que a tua fé te curou. Nas 2 ocasiões é a mesma palavra, mas é traduzida de forma diferente. Às vezes fala salvou, às vezes fala curou. Porque a obra de Jesus ela é completa, porque para quem precisava de uma cura física ou na alma, a obra da cruz se manifesta como cura. Mas para quem precisava de libertação no espírito, a obra da cruz se manifesta como salvação. Estão me acompanhando? Então a obra de Jesus ela é completa. O objetivo de Jesus era nos fazer plenos. Agora, a felicidade é um estado de espírito. Normalmente, muitas pessoas têm essa experiência baseada em realizações. E por um breve momento você tem uma satisfação que é correlacionada à realização. Mas isso passa. Existem pessoas que vivem cultivando o estado de espírito de felicidade constantemente e desassociaram-se de realização. Contudo, existe algo acima e superior a isso, que é plenitude. Você nasceu para ser pleno. Você precisa ser pleno. E olha que interessante, em todas as vezes que Jesus fala que a pessoa se tornou pleno, ela falou que foi por causa da fé. A tua fé te fez pleno. A tua fé te tornou pleno. E o que é fé? Fé não é apenas a capacidade de enxergar algo
invisível, mas é a capacidade de tornar o invisível visível. Transformar aquilo que você concebeu no seu espírito em realidade. Em trazer o que você imaginou e tornar aquilo real. Muitas pessoas não conseguem enxergar além dos fatos naturais. Em outras palavras, muitas pessoas não conseguem desenvolver a sua fé. Ou têm uma pequena fé. Uma fé que não é suficiente para superar os desafios. Fé é enxergar a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Fé é enxergar a bondade de Deus. Randy Clark tem uma frase muito boa que diz o seguinte: fé é crer na bondade de Deus agora. Crer na bondade de Deus amanhã é esperança. Vou repetir. Fé é crer na bondade de Deus agora. Crer na bondade de Deus por amanhã é esperança. Então a fé, você consegue não só vislumbrar o que Deus tem para você, coisas grandes e ocultas que não sabe, algo bom, perfeito e agradável, algo além do que você possa pensar ou imaginar, mas é trazer isso para a terra. Eu estava conversando com minha filha Daça hoje à tarde, e ela me disse algo super interessante. Ela falou assim: existem os animais que estão acima do nível do mar, né? E existem os animais que estão debaixo do mar. Estão debaixo d'água. Para aqueles que estão debaixo d'água, a água é invisível, não consegue ver a água. O peixe não consegue ver a água, porque ele está na água. Ele não sabe como não é água. Entende? Mas se entra o ar dentro da água, ela se torna visível. O ar se torna visível. Sim ou não? Alcançou? Da mesma forma, o oposto é verdadeiro. Se você sai debaixo da água, você passa a perceber que o ar é invisível, você não vê o ar. Mas a água que era invisível para o peixe, quando ele sai da água, ele vê a água, ele vê gotas. Ele vê manifesto algo diante dele, que ele não tinha capacidade antes. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Existe uma parte do seu ser que foi colocada dentro de você para se relacionar com Deus. As perguntas, as respostas que você precisa estão mediante o relacionamento que você pode ter com Deus por meio da fé. Existe um canal de comunicação estabelecido entre você e Deus, que vai te dar acesso às realidades que o seu ser anseia em viver. Fé não é o poder para fazer a sua vontade. Fé não é o clamor para fazer o seu desejo. Fé não é entrar no estádio e ficar na arquibancada torcendo para que as coisas deem certo. Fé é entrar em campo e jogar, meu irmão, fazer a diferença. É ter a oportunidade de fazer a diferença mediante aquele sonho que você tem, aquela perspectiva que você tem do gol, do troféu. Mas volto a dizer, o objetivo dessa comunicação existir na nossa vida não é realizações. Não temos acesso à fé para realizar coisas e com elas encontrar o estado que nós desejamos de espírito. Mas é pela fé que nós vemos a vontade de Deus acontecer aqui na terra. É pela fé que nos tornamos completos. É pela fé que nos relacionamos com Deus. Seguindo esse exemplo da Daça, é quando você está mergulhado em Deus, que aquilo que era impossível para você se torna visível. Quando você está mergulhado em Deus, que aquilo que era um ar para você, era algo que você não podia pegar, tatear, e de repente aquilo começa a surgir como bolhas na sua frente. Só quando você está mergulhado em Deus, que você vê a manifestação do sobrenatural. Só quando você está mergulhado em Deus, que você vê o que era impossível, o que era invisível, ganhar forma diante dos seus olhos. Estou te ajudando? Existe uma parte do seu ser feito para se relacionar com Deus. Nessa cidade existem muitas pessoas, sobre ela,
E o fato da gente estar agrupado nessa localidade geográfica faz de nós, temos um domínio natural. Mas existe em cada pessoa um espírito que está adormecido. E o meu sonho é ver isso que está adormecido, isso que está latente, isso que está prostrado, isso que está deitado, tornar a vida. Eu desejo ver cada pessoa que pisa sobre essa cidade tendo seu espírito revivificado, tendo sua alma reanimada, tendo um sopro de vida invadindo cada coração, cada alma, cada espírito. Eu sonho em ver isso. Eu sonhei a semana toda, eu perdi o sono essa semana, vislumbrando isso no meu espírito, sabe? Imaginando, idealizando como seria se as pessoas dessa cidade que estão adormecidas acordassem, despertassem desse sono profundo e começassem a enxergar coisas com os olhos da fé que não enxergavam antes, a se relacionar com Deus da forma que não se relacionavam antes, a começar a acessar uma realidade que não acessavam antes. Eu comecei a vislumbrar isso. E eu entendi que a fé não é apenas a capacidade de enxergar, mas é a capacidade de trazer para a realidade aquilo que eu vislumbrei no meu espírito. E eu comecei a fazer isso e Deus me mostrou uma maneira muito peculiar que Ele age, que é enquanto você dorme. Enquanto você dorme. Eu vou traçar alguns versículos bíblicos aqui, alguns episódios bíblicos, que vão trazer para você um panorama de o que aconteceu com pessoas que dormiram em momentos de adversidade, o que aconteceu com a realidade dela. Mas antes eu quero te dar um pano de fundo aqui, eu quero fazer uma explanação a respeito do Cordeiro de Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Isso é muito louco, né? Olha só. Cordeiro, vocês sabem, é uma representação de Jesus. Então, quando o apóstolo Pedro fala que antes da fundação do mundo, ele está dizendo que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Isso é muita doideira. Somente eu consigo alcançar o mistério que está escondido nesse versículo. Antes de surgir Adão e Eva, Jesus já tinha morrido na cruz. Como assim? E aí começa o livro de Gênesis e nós vemos um item, um símbolo, que é o Cordeiro. Então no Velho Testamento inteiro, tudo que era relacionado ao Cordeiro era uma simbologia, uma tipologia de Jesus. Uma representação, era uma sombra que apontava para o que iria acontecer. Aí veja só que interessante. Abraão, ele sobe o Monte Moriá para adorar, e é a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. Ele sobe para adorar juntamente com o seu filho. Ele fala para o seu filho, nós vamos sacrificar. Aí que mora um mistério. Eu falei assim, caramba, hein? Olha a fé de Abraão, cara. Olha como ele se relaciona com Deus. Deus pede para ele, o único filho dele, ele sobe o monte para fazer um sacrifício do seu próprio filho, e antes de subir, Isaac fala para ele, ô pai, vem cá, a gente está se preparando para subir o monte para adorar, não é isso que você está falando? Beleza. Eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o cutelo, está faltando o cordeiro. Lembra que Deus tinha pedido Isaac para Abraão, eu quero teu filho sacrificado naquele altar. Mas aí a conversa que ele tem com o próprio filho, ele diz, vamos subir para adorar. Ele pergunta, onde está? Aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aonde está o cordeiro? O certo seria Abraão falar assim, ó, você que é o sacrifício, eu vou subir para te matar. Mas a fé de Abraão era tão grande que ele falou assim, Deus proverá para si um cordeiro. Primeira vez que aparece Jeová Jirê é nessa história, Deus proverá. E ele sobe aquele monte a fim de adorar. E ele coloca o seu filho, amarra e coloca no altar. E na hora que ele estende o cutelo, o punhal, para sacrificar o seu filho, o anjo fala, não faça isso. E ele vê o cordeiro preso nos galhos da videira.
É muita simbologia, muito mistério nisso aí, cara. E ele retira, fica para outro momento, ele retira aquele cordeiro ali, ele sacrifica o cordeiro. Faz assim, número 1. Faz comigo. Ponta aí para mim. Número 1. Um cordeiro por uma pessoa. Repete comigo. Um cordeiro por uma pessoa. Beleza? Algumas páginas adiante, no livro de Êxodo, você vê o povo saindo do Egito. E no dia da libertação, o dia de Páscoa, Deus fala para eles separarem um cordeiro sem mácula, sem mancha, e sacrificar aquilo e colocar o sangue sobre os umbrais da porta e fazer uma ceia com a carne daquele cordeiro naquela noite. É a história das pragas do Egito, é o dia da última praga, o espírito de morte que ia matar todo o primogênito. E de repente, Deus instrui o povo. Olha, vocês vão fazer um ato de adoração. O primeiro ato de adoração foi com Abraão, certo? Um cordeiro por uma pessoa. Vocês vão fazer um ato de adoração, só que dessa vez, você vai pegar o sangue desse animal e você vai colocar sobre os umbrais da porta, ou sobre a casa. Faz o dedinho de novo comigo. Um cordeiro por uma família. O primeiro ato de adoração é um cordeiro por uma família. O segundo ato de adoração é um cordeiro por uma pessoa. O segundo é um cordeiro por uma família. Tem um cordeiro no meio do caminho aí, que é quando Jó sacrificou um cordeiro pelos seus amigos. Seria um cordeiro pelos seus amigos. E aí tem um cordeiro por uma família. Existiu também um episódio em que se houve o sacrifício do cordeiro para salvar toda uma geração, para salvar uma nação. Ele sacrificou no livro de Esther para salvar uma nação. Número 1, vamos lá? Um cordeiro por uma nação. Mas aí, no livro de Mateus, quando João estava pregando no deserto, e Jesus aparece a fim de ser batizado, a fim de se entregar, a fim de descer as águas. O que João fala? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um cordeiro por toda a humanidade. Faz aqui, um cordeiro por toda a humanidade. Toda vez que o cordeiro deitou, que o cordeiro se entregou, ele gerou salvação. Salvação para uma pessoa, salvação por amigo, salvação por uma família, salvação por uma nação, salvação pelo mundo. Toda vez que Deus deita o seu filho, deita a sua oferta, algo é redimido. Mas toda vez que o homem deita, algo é restaurado. Toda vez que o homem deita, algo ganha vida. Você vai entender. Enquanto Adão dormia, a palavra fala que Deus fez cair sobre ele um sono profundo. Enquanto ele dormia, ele retirou do seu lado e fez Eva. Quando Adão dormiu, gerou uma pessoa. Enquanto Abrão dormiu, a Bíblia fala que ele caiu no mesmo termo que está lá em Adão. Veio um sono pesado sobre Abraão. Eu estou rindo porque é incrível demais. Vocês estão acompanhando, gente? Eu falei assim, caraca, velho, que doideira. Deus fez cair o mesmo sono sobre Abraão. Enquanto Abraão dormia, Deus gerou uma família. Porque foi ali que Deus falou para ele sobre Isaac. Que nasceu Isaac. Foi quando ele dormiu, caiu um sono profundo e Deus mostrou para ele o futuro. Quero dizer uma coisa para você, existem muitas promessas que estão pairando na sua vida e nada acontece até que você durma. Até que você deite. Até que você entregue.
Enquanto você insistir, nada vai acontecer. Tudo que você vai gerar vai ser confusão. Porque foi isso que Abraão gerou, quando ele não confiou e não esperou a promessa que Deus tinha feito, que iria se cumprir. Estava demorando muito, ele estava louco para ter um filho. E ele ficava conjecturando de que maneira aquilo que Deus tinha falado para a vida dele ia acontecer. Eu acho que parece muito comigo com você, né? Deus me falou uma coisa, Deus me deu uma promessa, Deus me deu um chamado. Quando é que isso vai acontecer? E você fica tentando idealizar e falar assim, cara, como que isso vai rolar? Como isso vai acontecer? Como isso vai se descortinar? Você fica só imaginando. E se você imagina e age, meu irmão, você só vai gerar confusão. A melhor coisa é esperar. A melhor coisa é dormir. Porque quando você dorme, Deus gera. Quando você dorme, Deus trabalha. Enquanto Jacó dormia, Deus fez cair sobre Jacó um sono profundo. Ele teve um sonho de uma escada que ligava os céus. Enquanto Jacó dormia, Deus gerava uma nação. Ele acordou desse sonho se chamando Israel. Dormiu Jacó, acordou Israel. Enquanto Jacó dormia, Deus gerou uma nação. Um dia apareceu um anjo para Maria, apareceu mesmo um anjo, fisicamente para Maria, e disse que ela iria conceber Jesus. Mas para Jacó, Deus falou de uma forma diferente. Quando quando José dormiu, José é pai de Jesus, quando José dormiu, ele entrou num sono profundo. E ele sonhou, e no sonho um anjo falou para ele que Maria estava grávida. Quando José dormiu, Deus gerou o Salvador. Existem coisas sobrenaturais que acontecem quando você descansa. E essa foi uma semana muito louca. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, meu sono ficou completamente desregulado. Eu deitava para dormir e de repente acordava 2 horas da manhã sem sono mais nenhum. Acordava 4 horas da manhã e sem sono nenhum. Eu falei, cara, o que está acontecendo, meu Deus? Eu entrei numa crise, o que está rolando? Falei, Deus está querendo falar comigo, deixa eu entender, deixa eu perceber. Porque existe algo sobrenatural relacionado ao seu sono, ao seu descanso. Eu fiquei me perguntando por que o anjo apareceu fisicamente para Maria, que ia ter o filho, mas para José, que ia passar uma maior crise por causa daquilo, ele precisou sonhar. Eu fiquei perguntando por que apareceu para um e o outro foi no sonho. Tem pessoas aqui nesse lugar, com certeza deve ter, que Deus fala muito através de sonhos. Sabe por que Deus, muitas vezes, só fala através de sonhos com algumas pessoas? Porque é a única hora que você está quieto para ouvir a Deus. É a única hora que Deus consegue falar com você. Na verdade, Ele já está falando o tempo todo, mas é a única hora que você consegue ouvir. Hoje eu estou calminho, né? Estou zen, assim. Estou cansado, não. Estou descansado, dormi bem essa noite. Existe um versículo que está no Salmo 46, versículo 10, que diz o seguinte: aquietai-vos, repita comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original, a palavra ieiada é um vocábulo idiomático que significa conhecer intimamente. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. É um termo idiomático, uma expressão no idioma aramaico referido à relação íntima de um homem com uma mulher. Iada. Repete comigo, iada. Esse termo é usado para falar de intimidade sexual. E a Bíblia no Salmo 46, versículo 10, usa esse termo. Aquietai-vos para conhecer a Deus intimamente.
Aquiete-se para se relacionar com Deus da forma mais profunda que você consegue. Agora, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, tem um segredo aí, cara. Um segredo muito bom, já estou rindo. E Adão conheceu Eva e ela concebeu. Sabe quando você vai conceber uma nova realidade para a sua vida? Quando você conhecer a Deus. Repete comigo. Conhecer para conceber. Conhecer para conceber. Não adianta você querer ficar grávido com a sua fé e gerar uma nova realidade se você não se relacionar com Deus, cara. Vai ser como a minha cachorrinha Chloe, que está nesse momento com uma gravidez psicológica. As mamas dela estão produzindo leite. E ela fica se aninhando. Mas ela não conheceu ninguém, entendeu? Não se relacionou com ninguém. Sabe o que ela está gerando dentro dela? Nada. Você está conduzindo a sua vida gerando que você está achando que você está gerando alguma coisa, mas na verdade você não está gerando nada até você se relacionar com Deus. Aí você fica se portando de maneira diferente, comprando roupa de grávida, idealizando coisas, sonhando com o quartinho do seu neném, mas não tem nada dentro de você. Você fica torcendo para ver uma realidade e nada acontece nunca. Peraí, já passou 9 meses, mas eu não vejo realidade diferente nenhuma. Minha realidade eu não vejo ir mudando. Eu acho que tem alguma coisa dentro de mim, mas minha barriga não cresce. Ou melhor, a minha... Bom. E essa é a realidade. Muitos de nós estamos cheios, com a barriga cheia de fandangos, cara. Coisas que roubam a tua fome, que enganam a tua fome, mas não nutrem o teu corpo. Não geram nada dentro de você. Se entupindo com lixo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cara, tem um segredo muito grande aí. Está dizendo para você não ler a Bíblia, está dizendo para você ouvir a Bíblia. A Bíblia não foi um livro escrito para você ler, é um livro escrito para você ouvir. Você coloca os seus olhos sobre a letra, mas você ouve a do Espírito. Porque se você não ouve o Espírito, tudo que a letra faz por você é matar. Eu tenho um espírito, você tem um espírito, nós temos um espírito, e pela fé nos relacionamos com Deus para conceber com Deus. O que você vai conceber com Deus vai ter um pouco da sua característica, um pouco da sua marca e um pouco do DNA sobrenatural, do DNA do extraordinário, do DNA daquilo que é eterno, daquilo que não pode passar. Se você se relacionar com Deus, você vai gerar algo que vai além de você, além do que você pode fazer, algo que é maior do que você. Algo que ninguém pode acabar, ninguém pode matar, nenhum homem pode abortar. O que você gera com Deus. O que você gera com Deus não pode morrer. Eu vou te falar, tudo nessa vida passa. Mas o que você faz com Deus nunca vai passar, porque o que surge do seu relacionamento com Deus é reino. Conhecer para conceber, conhecer para conceber. João capítulo 17, versículo 3 diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é acessar a eternidade agora. Conhecer a Deus é a única atividade que você faz durante a temporalidade da vida que vai durar eternamente, que vai te trazer um resultado eterno. Olha que Jesus disse para a mulher que quebrou um vaso de alabastro aos pés dele.
Ela pegou um recurso muito valioso dentro do espaço-tempo e desperdiçou aquilo aos pés de Jesus. Aos olhos do discípulo era um desperdício, aos olhos de Jesus era uma oferta. O que aos olhos dos outros pode ser sem sentido, para Deus faz todo sentido. O que para os outros incomoda, o que você faz com Deus, perfuma, transforma a atmosfera. E Jesus disse, essa adoração dessa mulher será contada por toda a terra, a tua parte não será tirada. A mesma mulher, num outro episódio, juntamente com Marta, falou assim, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte não será tirada. O que você faz com Deus não tem como ser tirado de você. Tudo que você está construindo hoje, tudo, absolutamente tudo, o carro que você está dirigindo vai acabar, a casa que você está morando vai acabar, qualquer coisa, cara, que você estiver fazendo, a sua roupa vai acabar. Tudo vai acabar, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Por isso precisamos colocar as coisas sobre a perspectiva correta. Colocar em primeiro lugar aquilo que não pode morrer. Colocar em primeiro lugar o reino. E a gente investe o nosso dinheiro em coisas que vão acabar. Sabe o que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo. Você investe a sua atenção em coisas que vão passar. Investe o seu tempo em coisas que são eternas. Investe o seu tempo em se relacionar com Deus. Eu não estou dizendo que você vai entrar dentro de um quarto e ficar dentro do quarto orando o dia inteiro. Por que eu estou dizendo que isso não é legal? Porque Jesus não fazia isso. Jesus tinha um tempo com o Pai, exclusivo de qualidade com o Pai. Mas ele passava o dia fazendo coisas com o Pai. Passar tempo com o Pai, tempo de qualidade com o Pai. Jesus tinha um tempo exclusivo para isso. E passava o dia fazendo coisas com o Pai. O estilo de vida que Deus nos propõe não é que você deixe de ver filme, deixe de fazer coisas, mas que enquanto você estiver fazendo isso, que você esteja se relacionando com Ele. Você esteja conhecendo a Deus. Se você tiver no seu coração à disposição, pode ser que você esteja vendo um seriado e você começa a chorar porque você vê Deus se relacionando com você. Uma vez eu entrei numa crise de choro com minha cachorrinha em casa. Eu estava muito aborrecido e ela ficava me cutucando. E eu, chega para lá, estou aborrecido, chega para lá. E aquela insistência, eu fiquei parando. Cara, o que eu fiz para essa cachorra gostar tanto de mim? Eu não sei. E eu comecei a chorar muito. Falei assim, cara, Deus me ama assim, velho. Eu não mereço. Eu só perturbo essa cachorra gosta de mim. Era uma pretinha que a gente tinha, uma bacezinha pequenininha. E eu comecei a ter uma relação profunda com Deus brincando com o meu cachorro. Eu tive um relacionamento profundo, experiências profundas com Deus, fazendo a faculdade, no meio da aula, começava a chorar, começava a rir, o Espírito Santo falando comigo, eu conhecendo ele me conhecendo, sendo conhecido por ele. Um relacionamento íntimo durante a faculdade. Eu tive muitas experiências com Deus, trabalhando, no exercício da profissão, lavando louça, cuidando dos meus filhos, trocando fralda. Uma vez eu estava trocando a fralda do Benjamin, e eu falei assim, cara, às vezes eu faço cagada na vida e eu acho que isso incomoda Deus profundamente. E eu estou aqui tirando o cocô do meu filho, a cagada que ele fez. Isso é um ato de amor. Eu estou doido para ver ele limpinho, cheirosinho. Meu prazer é tornar ele cheiroso, limpinho. Eu falei, cara, Deus se relaciona assim comigo. Deus me ama até quando eu faço cagada. Conheça Deus. Porque a única coisa que dura a eternidade é conhecer a Deus. Você sabia que até no meio da tempestade você pode conhecer a Deus? Você pode se relacionar com Ele no olho do furacão, no meio da fornalha, no meio da cova.
Você será visto com Jesus, cara. Quarto homem da fornalha. Então pode ser que numa situação adversa, Jesus está bem do teu ladinho. Agora, olha que interessante. Jesus também dormiu. Jesus orava de madrugada. Jesus ensinava pela manhã. Jesus curava à tarde. Jesus confrontava os religiosos à noite. E algumas pessoas perguntam, e que hora que ele dormia? Ele dormia na tempestade. Por que ele dormia na tempestade? Porque ele conhecia o seu Pai e ele conhecia o seu propósito. Quem não conhece, não confia. Quem não confia, não descansa. Só dorme na tempestade quem confia. Só confia quem conhece. Só conhece quem se relaciona. Uma frase do Bill Jones que diz o seguinte: você só tem autoridade sobre a tempestade diante da qual você consegue dormir. Em outras palavras, eu quero dizer, quanto mais você conhece a Deus, mais em autoridade você vai crescer. Deuteronômio 33:12 diz o seguinte: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele que o Senhor ama, descansa em seus braços. Essa é uma noite para você descansar nos braços de Jesus, de você sentir o amor de Jesus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus trabalha enquanto você dorme. Agora, Deus não dorme. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida. Quando no meio da tempestade eu resolvi dormir, eu falei, quer saber? Fiz tudo que eu podia fazer, eu obedeci. O lance é o seguinte: a gente dorme na hora que a gente devia trabalhar e quer trabalhar na hora que a gente devia estar dormindo. Faz sentido para você? A gente deve descansar o nosso interior e agitar com o nosso exterior, mas a verdade é que a gente agita o interior e descansa no exterior na hora que a gente tem que tomar uma decisão. Não é verdade? Nós temos essa tendência. Agora, olha que interessante ainda a respeito da água. Quando você acalma o seu interior, você é como a água de um lago. Quando a água está tranquila, você consegue ver o fundo. Quando o seu interior está em paz, você consegue ter profundidade com Deus. Quando o seu interior está calmo, você consegue ver o seu reflexo. Quando você se agita, você distorce a sua imagem, você esquece quem você é. Você não tem uma imagem nítida de quem você é. Quando a água está agitada, ela faz barulho, tem ruído. O ruído das águas, já tentou conversar, a gente tem uma brincadeira, né, que a gente faz entre nós, que é quando a pessoa começa a falar muito alto, está na cachoeira. Está na cachoeira, irmão, está gritando por quê? Que na cachoeira, aquele barulho da água, você não consegue ouvir. O quê? Deus está falando com você. Se você estiver agitado por dentro, essa água estiver agitada, talvez você não está ouvindo claramente o que Ele está sussurrando. É hora de acalmar o seu interior. Para que você veja a sua identidade, para que você ganhe profundidade, para que você ouça com nitidez. Essa é uma noite importante, porque é uma noite de descansar em Deus. Deus está fazendo algo precioso nessa cidade. Eu quero dizer, você tem um espírito, e você está concebendo algo. Você é chamado para conhecer, para conceber essa realidade.
Conheça a Deus. E eu quero te dar essa pista, eu quero te dar essa dica, eu preciso te dizer isso. Bota o seu espírito para trabalhar na hora que você for dormir, cara. De noite, na hora que você for preparar o seu despertador lá do dia seguinte. Ora, fala em línguas, fala em espírito. E vai dormir com o seu espírito ligado. Deixa Deus trabalhar no seu interior enquanto você está dormindo. Deixa Deus revelar coisas para você em sonhos. Porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Você consegue imaginar essa realidade? Essa é a realidade que Deus preparou para os seus filhos? De você ir dormir e acordar com uma solução? Você ir dormir e acordar com uma nova realidade? Você se relacionar intimamente com Deus. Momentos íntimos com Deus durante a madrugada. E você acordar com algo no seu interior que te deixou diferente. Algo que ninguém consegue enxergar ainda, mas você sabe que está dentro de você. Algo que vai chegar um momento, você vai dar à luz aquilo que está no seu interior, que todos vão vislumbrar aquilo que você já imaginava dentro de você.